E se eu lhe dissesse que existe uma sociedade secreta de proprietários de carros de luxo, que raramente visitam concessionárias para reparos, dirigem carros com mais de 400 mil km/h, que ainda cheiram a couro novo e gastam menos em manutenção do que pessoas dirigindo Nissans com 10 anos de uso? Estas não são histórias de fadas. Estas são as lendas automotivas que as concessionárias rezam para que você nunca descubra. Hoje estamos revelando 12 carros de luxo que se tornam virtualmente indestrutíveis após o término de suas garantias. E confie em mim, o número 1 fará você questionar tudo o que pensava saber sobre a propriedade de carros de luxo. Esta máquina realmente se torna mais valiosa à medida que envelhece. Top 1 temos o BMW X3 35i, produzido de 2011 a 2017. Quando os engenheiros da BMW projetaram o X3 35i, aparentemente esqueceram que estavam construindo um SUV de luxo e acidentalmente criaram o que os mecânicos chamam de o BMW mais chato de consertar, porque nada nunca quebra. O motor N52 de 3.0L de 6 cilindros em linha, naturalmente aspirado, não era apenas suave. Foi projetado como um relógio suíço que por acaso produzia 300 cavalos de potência. O motor BMW N52 continua sendo um destaque por sua confiabilidade, entrega de potência suave e inovação em engenharia. No entanto, ele tem alguns problemas conhecidos com as juntas da tampa da válvula e bombas d'água que compradores inteligentes levam em consideração nos custos de propriedade. Este motor N52 foi testado em condições que fariam as expedições à Antártica parecerem confortáveis. O resultado foi um motor tão à prova de balas que os gerentes de garantia da BMW começaram a se perguntar se haviam precificado a cobertura estendida muito baixo. Oficinas independentes relatam ter visto esses motores com mais de 400 mil quilômetros rodando como se tivessem acabado de sair da fábrica. A parte bonita da propriedade pós-garantia do X3 é que o abismo de depreciação funciona a seu favor. Esses SUVs perdem 65% de seu valor em 6 anos e, em seguida, estabilizam, porque compradores inteligentes percebem que estão obtendo engenharia alemã com confiabilidade de nível japonês a preços de Subaru. O sistema de tração nas 4 rodas foi emprestado das plataformas mais confiáveis da BMW, apresentando componentes mecânicos tão robustos que riam das condições climáticas que deixavam outros SUVs de luxo encalhados. Sem eletrônicos complexos, sem pesadelos de suspensão a ar, apenas engenharia à prova de balas que durou para sempre. Aqui está o segredo interno. Esses XI3 têm custos anuais de manutenção em torno de $1.034 após a garantia, tornando-os competitivos com outros SUVs de luxo, ao mesmo tempo em que oferecem confiabilidade que supera muitas alternativas alemãs. Top 2. Vamos dar uma olhada no Audi A6 3.0 T4 de 2012 a 2018. A Audi olhou para a BMW e a Mercedes construindo sedãs de luxo que precisavam de atenção constante e disse: segurem nossos Lederhosen, mostraremos a vocês como a confiabilidade é feita. O que eles criaram não era apenas competitivo, era tão vergonhosamente superior que os rivais alemães provavelmente começaram a caçar os engenheiros de confiabilidade da Audi. O motor V6 de 3.0L superalimentado era tão superdimensionado que os contadores da Audi provavelmente tiveram pesadelos com os custos de produção. Este não era um motor de alto desempenho. Era um mestre zen mecânico que entregava 333 cavalos de potência, enquanto ronronava como um gato, satisfeito por centenas de milhares de quilômetros. A transmissão Multitronic baseada em CVT era completamente à prova de balas nesta aplicação, fornecendo entrega de potência perfeita que fazia a direção parecer flutuar nas nuvens. Enquanto os proprietários de BMW estavam orçando para substituições de transmissão, os motoristas de A6 apenas desfrutavam da aceleração mais suave no segmento de sedãs de luxo. Pós-garantia, a propriedade do A6 revela o segredo mais bem guardado da Audi. Esses carros realmente melhoram com a idade. O sistema de tração nas 4 rodas. 4 se estabelece em operação perfeita. A suspensão atinge níveis de conforto ideais,
E os materiais interiores desenvolvem aquela pátina perfeita que os carros novos levam anos para alcançar. O cronograma de manutenção parece uma piada em comparação com outros sedãs de luxo alemães. Trocas de óleo a cada 16 mil quilômetros. Serviço de transmissão a cada 96 mil quilômetros. Sem serviços de limpeza de carbono de 600 reais. Sem limpezas de fluido de freio de Horner 900 Mariners. Apenas manutenção direta que humanos normais poderiam pagar. Especialistas independentes da Audi relatam que esses carros cruzam regularmente 480 mil quilômetros, mantendo seus níveis de refinamento originais, tornando-os o negócio de sedã de luxo que o dinheiro inteligente tem acumulado silenciosamente por anos. Top 3, encontramos o Infiniti QB70 5.6, abrangendo 2014 a 2019. A divisão de luxo da Nissan olhou para os sedãs alemães que exigiam ferramentas de diagnóstico de nível de doutorado para manutenção básica e pensou que poderíamos construir algo que realmente fizesse sentido. O que surgiu foi a resposta do Japão ao luxo alemão, exceto que funcionava de forma confiável e não falava os proprietários com contas de reparo. O motor V8 de 5.6L, naturalmente aspirado, era pura poesia mecânica escrita em alumínio e precisão. Esta usina entregou 420 cavalos de potência de aceleração sem esforço, mantendo os padrões de confiabilidade que tornaram a Nissan famosa. O motor estava tão pouco estressado em velocidades de rodovia que praticamente implorava por mais milhas. A transmissão automática de 7 velocidades foi calibrada para mudanças suaves como seda, que duraram para sempre. Enquanto os rivais alemães estavam programando 17 modos de mudança diferentes que confundiam os computadores, a Infiniti construiu uma transmissão que simplesmente funcionou perfeitamente por mais de 250 mil milhas sem drama. Aqui está o que torna especial a propriedade do Q70 pós-garantia. Esses carros oferecem experiências de luxo emblemáticas a preços que fazem sentido financeiro. A curva de depreciação os leva a níveis acessíveis, enquanto a confiabilidade mecânica os torna drivers diários genuinamente confiáveis. O interior apresentava couro genuíno, acabamento de alumínio real e eletrônicos que funcionavam perfeitamente por décadas. Cada superfície era de toque suave. Cada controle foi precisamente amortecido e cada sistema foi testado de acordo com os padrões de confiabilidade japoneses, que faziam o controle de qualidade alemão parecer casual. Compradores inteligentes estão descobrindo que os Q70 representam um valor incrível. Engenharia de luxo de 70 mil reais é disponível por 25 mil reais, com custos de manutenção que não exigirão segundas hipotecas ou fundos universitários para crianças. Top 4 é o Mercedes-Benz E350 4MATIC 2010 a 2016. Quando os engenheiros da Mercedes finalmente aprenderam com seus pesadelos eletrônicos do início dos anos 2000, eles criaram o Classe E BAB do Neusas 12 como sua história de redenção de confiabilidade. Isso não era apenas luxo. Era a Mercedes provando que eles se lembravam de como construir carros dignos de sua herança de estrela de 3 pontas. O motor V6 de 3.5L, naturalmente aspirado, era completamente à prova de balas nesta aplicação, entregando 302 cavalos de potência com suavidade que fazia os passageiros questionarem se o carro estava realmente se movendo. A Mercedes resolveu todos os problemas de confiabilidade de gerações anteriores, criando um motor que poderia sobreviver a qualquer coisa, exceto a uma guerra nuclear. A transmissão automática 7G Tronic alcançou a perfeição de confiabilidade no E350, fornecendo mudanças tão perfeitas que dirigir se tornou uma meditação sobre a excelência mecânica. O sistema de tração nas 4 rodas 4MATIC foi simplificado para padrões de confiabilidade de especificação militar, eliminando componentes que normalmente falhavam em carros de luxo. A propriedade do E350 pós-garantia representa a experiência Mercedes que o dinheiro inteligente tem acumulado silenciosamente. Luxo alemão emblemático com confiabilidade que restaura a fé na excelência da engenharia teutônica.
Esses carros não apenas transportam. Eles fornecem demonstrações contínuas do que a engenharia alemã poderia alcançar quando a confiabilidade se tornou a prioridade. Os materiais interiores foram selecionados pela durabilidade em vez do brilho. Couro que envelheceu como um bom vinho, acabamento de madeira que era realmente madeira e eletrônicos projetados para décadas de operação impecável. Cada componente foi testado de acordo com padrões que deixaram outros fabricantes de luxo nervosos. Especialistas independentes da Mercedes relatam que esses Classe Z normalmente atingem mais de 400 mil milhas, mantendo seu caráter de luxo original, tornando-os o negócio de sedãs de luxo usados que os especialistas do setor têm acumulado por anos. Top 5 temos o Lexus GS 450 de 2013 a 2020. A divisão de híbridos de luxo da Toyota não apenas construiu um sedã de luxo eficiente. Eles projetaram um manifesto mecânico provando que responsabilidade ambiental e confiabilidade, à prova de balas, poderiam coexistir em uma embalagem de luxo que fazia os híbridos alemães parecerem primitivos. O sistema híbrido combinava um V6 de 3,5L, naturalmente aspirado com motores elétricos, em uma configuração tão sofisticada que outros fabricantes ainda estão tentando replicá-lo uma década depois. Esta não era tecnologia experimental. Era perfeição pronta para a produção que entregava 338 cavalos de potência combinados, alcançando mais de 12,7 km/h na condução em condições reais. O sistema de bateria foi projetado para durar a vida útil do veículo, com sistemas de resfriamento tão avançados que a degradação se tornou matematicamente impossível. Os engenheiros da Toyota testaram esses sistemas em condições que fariam os padrões da aviação comercial parecerem casuais, garantindo décadas de operação híbrida impecável. Aqui está a parte bonita. A propriedade de um GS 450 pós-garantia é como descobrir uma viagem no tempo automotiva. Você obtém eficiência híbrida atual, luxo que rivaliza com os carros-chefes contemporâneos e confiabilidade que faz outros fabricantes chorarem de inveja, tudo a preços que representam um valor genuíno. A transmissão CVT foi perfeitamente calibrada para operação híbrida, fornecendo entrega de potência contínua, que tornava a direção fácil. Sem trocas bruscas, sem hesitação da transmissão, apenas aceleração suave que durou centenas de milhares de quilômetros. Compradores inteligentes estão percebendo que os modelos GS 450h representam o ponto ideal híbrido de luxo, tecnologia avançada, materiais de luxo comprovadamente confiáveis, que envelhecem graciosamente e cronogramas de manutenção, consistindo principalmente em trocas de óleo e rodízios de pneus. Top 6 é o Porsche Cayenne GTS, de 2008 a 2015. Quando os engenheiros da Porsche adaptaram sua filosofia de confiabilidade de carros esportivos à construção de SUVs, eles criaram algo mágico. Um SUV de luxo que poderia sobreviver ao dever de mãe de futebol, mantendo a lendária qualidade de construção da Porsche e entregando 400 cavalos de potência de pura emoção. O motor V8 de 4,8L, naturalmente aspirado, não era apenas potente. Era confiável como equipamento agrícola. A Porsche testou esta usina em condições que fariam as aplicações de caminhões comerciais parecerem suaves. O resultado foi um motor que regularmente cruzava 320 mil quilômetros, mantendo sua suavidade e entrega de potência originais. O gênio do Cayenne foi a recusa da Porsche em comprometer a qualidade para o apelo ao mercado de massa. Cada componente foi construído de acordo com os padrões de carros esportivos e, em seguida, adaptado para o serviço de SUV. Maçanetas de porta testadas para 100 mil ciclos, reguladores de janela projetados para 20 anos de uso e motores de assento que poderiam durar mais do que civilizações. Os Cayennes pós-garantia representam um valor incrível, porque a curva de depreciação se achata drasticamente após o 7º ano. Você obtém excelência em engenharia alemã, qualidade de construção Porsche e praticidade de SUV a preços que fazem sentido para humanos normais que buscam veículos extraordinários. O sistema de suspensão a ar
geralmente a sentença de morte de um SUV de luxo, foi redesenhado com redundância que a NASA aprovaria. Enquanto os proprietários de Range Rover orçavam para desastres de suspensão, os proprietários de Cayenne apenas desfrutavam da qualidade de condução perfeita, que durava indefinidamente. Aqui está a bela ironia. Enquanto outros proprietários de SUVs de luxo estavam cuidando de caras contas de reparo, os motoristas de Cayenne estavam apenas dirigindo. O item de manutenção mais emocionante eram as trocas de óleo a cada 16 mil quilômetros com óleo sintético, que realmente melhorava o desempenho do motor. Top 7, analisamos o Genesis G90 3.3T 2017 a 2022. Os engenheiros da Genesis analisaram os sedãs de luxo alemães que exigiam diagnósticos caros, exclusivos da concessionária, para manutenção básica, e pensaram que isso era roubo disfarçado de engenharia premium. O que eles criaram foi um luxo que superou os alemães, sendo mais confiável do que os relógios suíços. O motor V6 biturbo de 3,3L entregava 365 cavalos de potência de aceleração sem esforço, enquanto consumia combustível premium de forma mais eficiente do que a maioria dos motores de 4 cilindros. Basicamente, magia automotiva que desafiou a física e encantou os contadores simultaneamente. A transmissão automática de 8 velocidades foi calibrada para trocas tão suaves que os passageiros questionavam se o carro estava realmente mudando de marcha. Isso não era apenas luxo, era perfeição mecânica que fazia a condução parecer controlar um raio envolto em seda. O sistema de suspensão a ar foi completamente reprojetado com lições aprendidas com as falhas alemãs. Cada componente foi superdimensionado, cada sensor redundante e cada algoritmo de software testado até que a falha se tornasse matematicamente impossível. Ao contrário de certas alternativas bávaras, a propriedade pós-garantia do G90 representa o negócio de sedã de luxo da década. Você obtém materiais da classe S, tecnologia da série 7 e refinamento do A8 a preços que fazem sentido financeiro para pessoas que entendem o verdadeiro valor em vez do prestígio da marca. O cronograma de manutenção foi projetado por pessoas que aparentemente esqueceram que deveriam gerar receita de serviço. Trocas de óleo a cada 12 mil quilômetros. Serviço de transmissão a cada 96 mil quilômetros. Sem trocas de filtro de ar de 500 anos. Sem serviços de fluido de freio de os 800 km. Sem substituições de velas de ignição de os 1.200 nores. Top 8 temos o BMW 535i, 2011 a 2016. Quando a BMW finalmente aperfeiçoou seu motor N55 turboalimentado de 6 cilindros em linha, eles acidentalmente criaram algo milagroso. Um BMW que não deixa os proprietários na mão. O 535i se tornou o BMW que os engenheiros da BMW sempre sonharam em construir, mas estavam muito ocupados criando problemas complicados para alcançar. O motor turbo único de 3,0L de 6 cilindros em linha, depois que a BMW parou de tratar a confiabilidade como equipamento opcional, tornou-se uma potência que entregava 300 cavalos de potência, enquanto sobrevivia a qualquer coisa aquém de condições apocalípticas. A BMW resolveu os primeiros problemas do injetor de combustível, simplificou a eletrônica e criou um motor que poderia lidar com desempenho sério por centenas de milhares de quilômetros. A transmissão automática de 8 velocidades já era à prova de balas em outras aplicações da BMW, mas combinada com o refinado motor N55, criou uma combinação de trem de força que fornecia desempenho de nível M5 com confiabilidade da série 5, algo antes considerado impossível. Aqui está o que torna especial a propriedade pós-garantia do 1535i. Estes carros oferecem excelência em sedãs de luxo a preços depreciados, enquanto as melhorias mecânicas os tornam genuinamente confiáveis. A qualidade do passeio foi perfeitamente calibrada para compradores que desejavam conforto com capacidades ocasionais de carro esportivo. Especialistas independentes da BMW podem manter esses carros sem ferramentas ou procedimentos exclusivos da concessionária. A disponibilidade de peças é excelente e os sistemas mecânicos são simples o suficiente para que técnicos qualificados possam mantê-los funcionando indefinidamente
sem exigir fundos universitários para crianças. O interior apresentava couro genuíno, detalhes em madeira de verdade e eletrônicos que funcionavam de forma confiável por anos. Conceitos revolucionários que a BMW aparentemente havia esquecido como implementar, até que esta geração os lembrou de sua herança de engenharia. Top 9 é o Acura MDX 2014 a 2020. A divisão de SUVs de luxo da Honda projetou o MDX para provar que SUVs de luxo para 7 passageiros poderiam ser confiáveis sem serem chatos. O que eles criaram acidentalmente foi um SUV de luxo tão à prova de balas que os mecânicos começaram a recomendá-los para suas próprias famílias. O motor V6 de 3,5L, naturalmente aspirado, foi a carta de amor da Honda para pessoas que queriam luxo sem drama. Este motor entregava 290 cavalos de potência, enquanto era tão pouco exigido que os engenheiros da Honda provavelmente se perguntavam se o haviam tornado confiável demais. A transmissão automática de 9 velocidades foi calibrada para mudanças suaves como seda que duravam para sempre. Enquanto as SUVs de luxo alemãs estavam construindo transmissões com 17 modos de programação diferentes que confundiam os computadores, a Acura construiu uma que simplesmente funcionava perfeitamente por mais de 300 mil milhas, sem exigir diplomas avançados para entender. O sistema Super Handling All-Wheel Drive, SHAWD, era pura genialidade da engenharia. Controle de torque individual das rodas que proporcionava capacidade de tração que envergonhavam veículos off-road dedicados, durando indefinidamente. Sem eletrônicos complexos para falhar, sem suspensão pneumática para vazar, apenas engenharia à prova de balas. A posse de um MDX pós-garantia é como descobrir a perfeição automotiva. Esses SUVs realmente melhoram com a idade. O couro desenvolve uma pátina perfeita. O motor se solta para funcionar ainda mais suave e a suspensão se acomoda naquela perfeita qualidade de condução da Honda que os SUVs mais novos levam anos para alcançar. O cronograma de manutenção foi projetado por pessoas que entenderam que o luxo não deveria exigir segundos financiamentos. Trocas de óleo a cada 7.500 milhas. Serviço de transmissão a cada 60 mil milhas. Isso é tudo. Sem serviços de diferencial de 600 hours, sem limpezas de fluido de freio de 900 hours, sem substituições de velas de ignição de 1.300 hours. Os valores de revenda permanecem fortes porque os compradores de SUV informados entendem que estão comprando transporte de luxo que durará mais do que a maioria dos veículos econômicos, proporcionando experiências premium ao longo de vidas úteis prolongadas. Top 10 é o Lexus LS 460, 2007 a 2017. O carro-chefe de luxo da Toyota não foi construído apenas para competir com sedãs de luxo alemães. Foi projetado para fazê-los chorar como crianças mimadas que não conseguiram o que queriam. O LS 460 representou a Toyota dizendo: observe isso para todos os engenheiros alemães que pensavam que a confiabilidade era um equipamento opcional em carros de luxo. O motor V8 de 4,6L, naturalmente aspirado, era tão superdimensionado que os contadores da Toyota provavelmente precisaram de terapia depois de ver os custos de produção. Este motor foi projetado para durar mais do que baratas nucleares, entregando 386 cavalos de potência, mais suave do que o uísque envelhecido servido em copos de cristal. A transmissão automática de 8 velocidades foi calibrada para uma suavidade que fazia os passageiros questionarem se o carro estava realmente se movendo. As mudanças eram tão perfeitas que dirigir se tornou uma meditação sobre a perfeição mecânica, com mudanças de marcha ocorrendo mais suavemente do que tecido de seda fluindo em brisas suaves. Cada componente foi projetado com a premissa de que precisaria funcionar perfeitamente por 20 anos no mínimo. O controle climático manteve a temperatura perfeita, independentemente das condições externas. Os motores dos assentos operavam com precisão suíça, e o sistema de áudio oferecia acústica de sala de concertos, que envelhecia como um bom vinho. A posse de um LS pós-garantia é como descobrir o nirvana automotivo.
Você obtém experiências de luxo de carro-chefe, enquanto a manutenção consiste principalmente em trocas de óleo e admirar o acabamento da pintura. Esses carros não quebram. Eles apenas acumulam milhas enquanto fornecem poesia de transporte. O interior apresentava materiais que rivalizavam com as especificações da Rolls-Royce. Couro semi-anilina, acabamento em madeira genuína, selecionada de árvores mais antigas do que a maioria dos países, e detalhes em metal que eram realmente metal. Conceitos revolucionários que outros fabricantes aparentemente haviam esquecido que existiam. Os valores de revenda permanecem astronômicos porque os compradores de luxo informados entendem que estão comprando algo próximo da imortalidade automotiva que proporcionará décadas de condução de luxo confiável. Top 11, temos o Mercedes-Benz S150, 2014 a 2020. Quando os engenheiros da Mercedes finalmente aprenderam com seus desastres de confiabilidade do início dos anos 2000, eles criaram o Classe S da 2022 como sua obra-prima de redenção final. Isso não era apenas luxo. Era a Mercedes provando que ainda podia construir carros dignos de sua herança de estrela de 3 pontas, durando mais do que suas garantias. O motor V8 biturbo de 4,6L foi completamente reprojetado com as lições aprendidas com falhas anteriores. Cada componente foi construído em excesso. Cada sistema redundante e cada algoritmo de software testado até que a perfeição se tornasse rotina. O resultado foram 449 cavalos de potência, entregues com confiabilidade que fazia com que os classes S anteriores parecessem experimentais. O sistema de suspensão a ar, completamente redesenhado, apresentava componentes tão robustos que os engenheiros da Mercedes provavelmente se perguntaram se haviam exagerado na solução. O resultado foi uma qualidade de condução de carro de luxo que durou centenas de milhares de quilômetros, mantendo os níveis de conforto como novos. O interior representava o luxo alemão no seu auge absoluto. Materiais selecionados para durabilidade em vez de ostentação, eletrônicos projetados para décadas de operação impecável e atenção aos detalhes que beirava o perfeccionismo obsessivo que deixaria os relojoeiros suíços com inveja. A propriedade do S550 pós-garantia representa a oportunidade de carro de luxo de uma vida. Você obtém a tecnologia de luxo carro-chefe da Mercedes que realmente funciona a longo prazo e uma qualidade de construção que restaura a fé na excelência da engenharia alemã após anos de reputação de confiabilidade questionável. Os custos de manutenção são surpreendentemente razoáveis para um Classe S. Especialistas independentes da Mercedes podem lidar com a maioria dos serviços. A disponibilidade de peças é excelente e os sistemas mecânicos são robustos o suficiente para fornecer anos de condução de luxo confiável, sem exigir acesso a fundos fiduciários. Esses carros representam a Mercedes lembrando como construir sedãs de luxo que não exigiam diplomas de engenharia para manter ou contas bancárias suíças para operar de forma confiável, além de seus períodos de garantia. Top 12 está o Lexus LS 600 L, 2008 a 2015. E honestamente, nada mais chega perto. Este não era apenas o carro de luxo carro-chefe da Toyota. Foi sua declaração de engenharia de que os carros de luxo poderiam ser ambientalmente responsáveis, tecnologicamente avançados e absolutamente à prova de balas e confiáveis simultaneamente. O sistema híbrido combinava um motor V8 de 5,0 L, naturalmente aspirado com motores elétricos, em uma configuração tão sofisticada que outros fabricantes ainda estão tentando replicá-lo 15 anos depois. Esta usina entregou 438 cavalos de potência combinados, atingindo 22 milhas por galão na estrada na condução real de sedãs de luxo. O sistema de bateria foi projetado para longevidade estendida, embora a substituição possa ser necessária em torno de 120 mil a 150 mil milhas. No entanto, os custos de substituição giram em torno de os 6.700 hardas, o que ainda é razoável considerando o luxo e o desempenho oferecidos ao longo dessa extensa quilometragem. A propriedade do LS 600 RRL pós-garantia é como descobrir a perfeição automotiva. Você obtém eficiência híbrida que envergonha os carros modernos.
luxo que rivaliza com os modelos Rolls-Royce contemporâneos e confiabilidade que faz outros fabricantes chorarem de inveja, proporcionando experiências de transporte que se aproximam da espiritualidade automotiva. O cronograma de manutenção consiste principalmente em trocas de óleo e admirar o acabamento da pintura. Sem falhas complexas no sistema híbrido, sem pesadelos de degradação da bateria, sem substituições caras de eletrônicos, apenas a confiabilidade da Toyota aplicada à engenharia híbrida de luxo carro-chefe. Os valores de revenda permanecem astronômicos, porque os compradores informados de carros de luxo entendem que estão comprando algo que se aproxima da imortalidade automotiva. Um LS 600 RRL bem conservado representa o auge absoluto da condução de luxo confiável. Se esta análise das lendas do luxo mudou a forma como você vê o mercado de carros usados, inscreva-se e curta o vídeo. Estamos constantemente desenterrando a história automotiva que as concessionárias tentaram manter oculta. Comece a investir em sua futura garagem hoje. Nosso próximo tesouro de segredos automotivos será aberto muito em breve.